Boa tarde, bem-vindos a mais um Mulheres na Literatura. Neste sábado, quase chuvoso em São Paulo, mas nós estamos aqui na Unibis Cultural, nesse espaço maravilhoso, e hoje minha convidada é muito especial, Fran. Bem-vinda ao Mulheres na Literatura, Fran Winand. Eu tenho o prazer de conversar com essa mulher lindíssima hoje, falando de um tema muito interessante e também muito atual para trazermos para o debate, que é o etarismo. Bem-vinda, Fran. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho da Fran. Esse é um currículo bem resumido dessa mulher poderosa. A Fran é psicóloga com MBA em RH e mestrado em administração de empresas. Autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito, consultora em programas de diversidade etária, integração geracional e mentorias em transição de carreira e pós-trabalho. É também responsável pelo blog Etarismo e professora de pós de RH, diversidade etária e palestrante. Muito bom, Fran. Fran, gostaria de começar o nosso bate-papo? Que você falasse um pouco sobre esse preconceito que agora recebeu um novo nome, etarismo. De onde surgiu esse significado do etarismo? Na verdade, o etarismo, quando ele surgiu lá atrás, ele era, na verdade, para designar o preconceito de idade com relação a pessoas mais velhas, né? Então, isso assim era uma coisa muito que acontecia com muita frequência, mas ninguém conseguia nominar, né? Ninguém conseguia dar um nome. E aí, quando Robert Butler deu este nome, então ageism em inglês, ficou conhecido como preconceito com relação às pessoas idosas. Aí, um pouco mais para frente, o Robert Palmer, né, que é um gerontólogo, ele ampliou um pouco esse termo para preconceito de idade. Então, é um preconceito que pode ser tanto relacionado a pessoas mais velhas como a pessoas mais novas. Na verdade, ele pode acontecer em qualquer fase da vida. Então, por isso que eu gosto mais de usar o termo etarismo, mas pode ser ageísmo, idadismo, né? Até tem pessoas que falam velhofobia quando é focado especificamente em pessoas idosas, né? Etarismo, para mim, eu penso na questão etária, então pode abranger qualquer faixa etária. Por isso que eu gosto mais desse termo. Muito interessante. Acho que atualmente a gente tem ressignificado muitas palavras, né? E outras têm surgido para dar significado a diferentes comportamentos que antes parecia natural e hoje a gente percebe que não é tão natural assim, como é o significado do envelhecimento. Hoje, mais e mais pessoas estão ficando mais velhas, mais idosas, e que bom, tanto pelo avanço da medicina, provavelmente, acho que pela qualidade de vida que nós temos, pela alimentação. O fato é que nós temos envelhecido mais, a população tem envelhecido mais. Isso é um Sim, fato. a nossa pirâmide ela mudou totalmente, né? Então acho que desde a invenção da penicilina, né, a gente teve várias contribuições para esse aumento do envelhecimento. Então essa questão da saúde, né, a longevidade hoje ela é muito maior, né? Se a gente pensar no início dos anos de 1900, né, uma pessoa de 40 anos era uma pessoa idosa, né? Hoje, uma pessoa de 60 anos aqui no Brasil é chamada de idosa, mas não se sente com essa carga, né, do que é uma pessoa idosa, né? Eu tenho 59 e eu penso, meu Deus, o ano que vem eu sou uma pessoa idosa, né? E é uma palavra que carrega uma série de preconceitos mesmo, né? Sendo que a gente Sim, vai viver até os 80, 90, 100 anos, a gente não se sente idoso. sem dúvida, sem dúvida. Os medicamentos para as doenças crônicas, né? Tudo tem prolongado a vida. Minha mãe tem 96 anos. A minha é 93. Olha aí. As mulheres passando dos 90 e fácil, né? E com uma saúde muito estruturada, vamos dizer, para continuar tendo autonomia. E isso tem acontecido cada vez mais. Essa questão do preconceito com relação à idade, também a gente vê nos jovens, né? Porque tem toda essa classificação. Acho que você fala aqui numa parte do teu livro, eu até selecionei alguns trechinhos
para que a gente pudesse avançar mais, abranger mais o tema, que fala sobre o os preconceitos com relação às gerações. A gente percebe isso, né. Quem nasceu em 2000, quem nasceu em 2010, geração Y, X, não é? Quando a gente fala de gerações, a gente tem uma tendência a rotular, né? Ah, porque a geração Z é assim assado, a geração Y é assim assado. Então, assim, a gente tem uma tendência a falar mal das gerações, né? Quando, na verdade, são generalizações, né, estereotipagens, para facilitar uma classificação. Elas podem ser úteis em alguns momentos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje a gente fala muito em geração ageless, né? Sem idade, que é exatamente isso. São pessoas como eu, como você, que não se sentem dentro de nenhuma dessas classificações de geração X, de baby boomer, enfim, e que se sentem pessoas sem essas fronteiras de idade, né? Então, eu acho que é isso. Agora, quando a gente percebe, o que a gente percebe, na verdade, é que, assim, quando a gente é jovem, a gente enxerga as pessoas mais velhas como muito mais velhas, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa onde eu fiz o meu mestrado, perguntando para as pessoas, para os alunos de graduação, com que idade você considera uma pessoa velha, né? Então, são alunos que têm, sei lá, 19 anos de idade, né? E a pessoa não precisava se identificar. Coloca lá com que idade você considera uma pessoa velha. E a média deu 50 anos. Velha. Então, por quê? Porque tem essa distância, né? E quanto mais você vai chegando perto do alvo, mais você vai empurrando essa distância. Então, tem isso. Isso que você traz, acho extremamente interessante quando a gente fala de qualquer tipo de preconceito, né. Porque o preconceito é uma ideia preconcebida, de algo que está distante de você. Isso acontece não só com relação à idade, mas acontece com relação a gênero, não é, a raça. Então, essa proximidade com a idade é o que também facilita, né, essa interação, para a gente reduzir um pouquinho esse preconceito. Você concorda? Como é que você vê isso? Eu concordo, e eu acho que até antes disso que você mencionou, o que acontece é que a gente tem uma interseccionalidade, né? Quando a gente divide a diversidade em pilares, né? Então, raça, quando você vai dividindo em pilares, você faz isso por uma questão didática. Fica mais fácil de você explicar, de você fazer o letramento, né? De você compreender. Mas, na verdade, nós somos pessoas integrais. E é muito difícil você tratar a idade como uma coisa separada de tudo. Então, por exemplo, eu sou mulher idosa. Então, eu tenho uma carga dupla de preconceito, né? Ou, se eu sou mulher negra idosa, eu tenho uma carga tripla de preconceito, né? Então, eu vou juntando outros pilares da diversidade que vão amplificando essa questão do preconceito. Então, isso é uma coisa. Agora, a segunda coisa que você falou é a integração geracional, né? Quando a gente consegue conviver com pessoas de várias idades, várias faixas etárias, todo mundo começa a perceber que não existe essa distância tão grande, né? E quando você não convive, a distância parece enorme. É porque fica muito distante da própria realidade. Sim. Então, eu entendo que essa proximidade, e tenha muito a ver mesmo, né, com a família, de estar junto, da proximidade do jovem, de estar ali conversando com os pais, com os avós, tudo isso auxilia e ajuda. Acho que a reduzir esse preconceito e também com relação à capacidade que a gente continua tendo com a idade, porque na verdade temos. Eu ainda estudo, você provavelmente ainda estuda, Muito. e a gente está em constante aprendizado. Não é porque já temos nossa carreira que avançou, enfim, mas a gente continua com aprendizado. O etarismo ele começa dentro de casa. Então, se eu, sei lá, convivo com os meus avós, né, mas eu convivo de um jeito que eu isole, né, essa pessoa, ela não participa efetivamente da família, então ela está lá, mas ela está invisibilizada. Então, as crianças elas estão vendo isso, elas estão percebendo e elas aprendem, então,
que essa é a forma certa de tratar, que é uma pessoa que não participa das coisas, né? Então elas não se interessam, elas acabam fazendo a mesma coisa sem perceber. Então por isso que o etarismo começa dentro de casa. A gente tem que sempre parar para pensar sobre isso. Sim, eu concordo com você, porque essa proximidade faz muita diferença. Tem uma outra questão que eu gostaria de abordar, que eu tenho percebido nas redes sociais, que é com relação, e você até traz um capítulo sobre isso no teu livro, que é com relação à abertura da beleza, né, do universo da moda, com relação às mulheres maduras. Isso tem acontecido. Eu tenho visto muitas reportagens em grandes revistas, voltadas também para a mulher madura, com mulheres belíssimas, divulgando produtos que todas as mulheres usam, independente da idade. Você também percebe isso? Nos seus estudos, como é que você tem visto essa abertura de um nicho, vamos dizer assim, voltado para a beleza jovem, né, se abrindo? Isso também vale não só para a idade, mas também saindo um pouco dos modelos de beleza que a sociedade foi embutindo. Padrões, né? Porque, na verdade, o modelo de beleza é a juventude. Né? Perfeito, Então, padrão. você acha que uma mulher, para ser bonita, ela tem que ser jovem. Então, o que, que acontece? As mulheres maduras, elas vivem correndo atrás de um modelo muito difícil de ser alcançado, que é um modelo que não tem ruga, que não tem cabelo branco, né? Que não envelhece nunca. É muito difícil isso. Não é à toa que nós somos campeões de cirurgias plásticas no Brasil, né? Procedimentos estéticos e tudo mais. Por quê? Porque a gente vive correndo atrás desse negócio, desse padrão que a gente não vai conseguir, né? Então, o que tem acontecido é que a indústria da beleza começou a ouvir muitas reclamações, muitos protestos sobre essa questão do anti-idade, né? Como assim anti-idade? A idade é uma coisa que eu não controlo. A idade ela acontece e você envelhece, não tem o que fazer. Lógico, você pode se cuidar, você pode, né, hidratar sua pele, ter cuidados de beleza. Mas anti-idade, você vai passar um creme que vai, né, parar esse processo? É impossível, né? Hoje é impossível. A medicina está tentando desenvolver coisas aí para, né, diminuir talvez a velocidade desse processo, mas esse processo ele acontece. Então, eu acho que a indústria da beleza começou a perceber que tem um nicho que estava ali, puxa vida, né? As mulheres estavam sedentas de representatividade, então, de produtos que as representassem, né? De coisas que fossem feitas para elas. Isso na moda, né? Isso nos produtos de beleza. E aí, algumas empresas mais espertas, que eu acho que é uma questão de inteligência estratégica mesmo, começaram a chamar mulheres maduras para serem modelos, né, para representar esses produtos e mostrar, puxa vida, ela tem ruga, mas ela é linda, não tem nada a ver. Você, né, achar que ela tem que ter uma cara de 20 anos quando ela tem 50 ou 60, né? Só que isso assim é uma coisa que eu acho que está ainda muito no começo, tanto que assim quando acontece fica todo mundo uau, né? Que mulher maravilhosa. E ainda assim você tem algumas que não representam uma realidade da massa da mulher com aquela faixa etária. Então acho que ainda isso é uma coisa que está em evolução. Eu entendo, te ouvindo assim com relação a essa representatividade, que a gente vai sempre conquistando aos poucos. Quando as portas começam a abrir, isso tende a se ampliar. Foi assim com a nossa própria liberdade enquanto mulher, né, da gente ter alguns direitos sociais necessários para o desenvolvimento, para que a gente pudesse ter direito a trabalhar, a estudar, a votar, a dirigir. a dirigir, né? E uma série de outros direitos que nossa geração, eu acho que agora foi a que mais foi presenciando essas mudanças. Ela nunca vem de uma forma fácil e nem ampliada. A gente vai conquistando aos poucos. E tendo essa abertura, eu penso que no futuro próximo isso se dará, né, com mais destaque, vamos dizer assim, e passe a ser natural e não tão
Isso está mudando. Inclusive, eu tenho participado, né, que eu trabalho para empresas e trabalho através de algumas consultorias em grandes projetos normalmente são grandes empresas que fazem isso. E tem grandes empresas que estão apostando nessa inserção de mulheres maduras, seja via empreendedorismo, seja via trabalho dentro das organizações mesmo, né? Trabalhando também essa questão da autoestima e tudo mais. Então, eu agora mesmo estou entrando essa semana num projeto bem grande voltado para mulheres, que mescla, eu acho que é mais voltado até para empreendedorismo, intraempreendedorismo e empreendedorismo, sabe? E eu acho que é isso. As empresas estão começando a ampliar o nosso escopo. Graças a Deus. Que bom. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão das palestras nas empresas também. Como é que isso se dá? Que conteúdo você leva para essas palestras? Qual o interesse dessas empresas em estar levando esse tema para dentro, para a discussão com seus colaboradores? É importante a gente ampliar também essa discussão. É legal. Na verdade, a gente tem vários formatos e vários tipos de solicitação, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma palestra de letramento na próxima semana para uma grande indústria na área de tecnologia, né? Então, letramento é quando você vai, vamos dizer, você vai fazer com que o conhecimento de todo mundo sobre este assunto fique padronizado, né? Então, a gente vai partir daqui, né? Num próximo momento, a gente pode aprofundar numa outra palestra, né? Então, esse pode ser um caminho. Eu já fiz alguns projetos, algumas palestras voltadas para sensibilização da cúpula. E aí pode ser tanto do conselho, como pode ser da alta liderança, da direção, né? Então, aí é para sensibilizar, porque eu acredito muito que quando você fala em etarismo, em diversidade etária, mas em etarismo, para você trabalhar o preconceito, a cúpula tem que estar comprada, isso tem que estar nos valores da organização, porque não adianta nada eu ir lá e fazer uma palestra, e aí quando o gestor for entrevistar um candidato, uma candidata, ele tem o preconceito e ele não vai contratar essa pessoa porque ele acha que essa pessoa é muito velha para aquela função e pronto. Isso não está nos valores da organização. Então, para isso estar nos valores da organização, a organização tem que meio que respirar a diversidade como um todo, né? Porque a diversidade etária é sempre a última a ser trabalhada. Normalmente a empresa já trabalhou os outros pilares, sendo que a etária é a que abraça todos os outros, porque idade todo mundo tem alguma, né? Então, as palestras, elas podem ter vários... Depende de como, em qual nível, em qual grau a empresa está. Pode ser assim, ninguém entende nada do assunto, vamos começar do zero, ou não, a gente já passou, a gente já tem trabalhado, a gente tem grupos de afinidade, e agora a gente quer aprofundar sobre gerações, ou sobre, sei lá, por exemplo, a síndrome da impostora da mulher madura, pode ser um outro assunto para a gente tratar, tem vários assuntos que a gente pode tratar decorrentes disso, ou então até especificamente em seleção, ou vamos trabalhar especificamente as áreas de recursos humanos, porque hoje você tem algumas empresas que têm áreas de recursos humanos espalhadas aí pelo Brasil, né? Então vamos trabalhar todo mundo para alinhar também, para a gente pensar em como que a gente faz para trazer, para quebrar o preconceito dentro da nossa empresa. Então depende, faço várias coisas. E você entende que isso tem ampliado as possibilidades das pessoas com um pouco mais de idade voltarem para o mercado de trabalho ou se manter no mercado de trabalho? Sim, bom, eu trabalho dos dois lados, né? Eu trabalho para as empresas e também trabalho com transição de carreira para pessoas que estão buscando se reinventar ou se realocar, sei lá. E assim, sempre que eu estou falando com essas pessoas, né, eu falo, olha, a gente tem que pensar em dois caminhos. Um é o mercado formal de trabalho e o outro é, se não tiver nenhuma oportunidade para você no mercado formal, o que você pode fazer? Com tudo isso que você já acumulou de conhecimento, de experiência, de vivência ao longo da tua vida. Então, a gente tem que ter um plano A, B, C, né? Se a gente pensar no mercado formal, a gente tem muito mais oportunidade hoje do que a gente tinha lá atrás. Muito mais. Só que, ainda assim, a gente tem poucas oportunidades, considerando o número de pessoas que estão desempregadas ou que estão no mercado, né? Então, a gente tem que ser bem realista com relação a isso. Também a gente tem uma
uma tendência de muitas empresas quererem trazer pessoas acima de 50 anos por conta de, não por conta de, mas como mão de obra barata. Né? Então, eu sei que você não arruma emprego, eu sei que você vai topar qualquer coisa, ou você vai topar um salário menor, você vai topar um monte de coisa e você vem. Então, tem empresas que estão fazendo isso, começam trazendo pessoas pela área, vamos dizer, sei lá, de telemarketing, onde eu vou ter um salário menor, então eu vou trazer pessoas mais velhas, porque os estudos já comprovam, as pessoas maduras têm mais estabilidade, né? Elas não ficam trocando de emprego, enfim, uma série de questões aí que Tem uma acabam atraindo. experiência de trabalho Tem uma experiência agregada. acumulada, tem jogo de cintura para lidar com pressão, né? com problemas complexos que aparecem ali de uma hora para outra. Então, tem várias coisas que os estudos mostram que pessoas maduras podem ajudar bastante. Mas tem um outro lado que, assim, as empresas têm um pé atrás com aparência, né? Então, puxa, eu vou trazer uma pessoa mais velha, né? Sei lá, porque é uma coisa assim que eu nunca consegui entender, né? Por que a vendedora tem que ser bonita para me vender alguma coisa? Né? A boa aparência é o quê? Né? Lembra aqueles salões do automóvel? Puxa vida, a pessoa vai comprar um carro porque Sim, a mulher que está lá é linda, maravilhosa, decotada? Quer dizer, é uma coisa que não faz muito sentido. Eu acho que você tem que ter inteligência, você tem que ter estratégia. Né? E isso não tem a ver com aparência. Eu acho que algumas empresas já estão percebendo isso. Mas voltando ao que eu estava falando, você acaba tendo muito essa coisa de vagas operacionais ou vagas com salários muito baixos para pessoas mais velhas. E também as empresas que estão abrindo as portas para 50 a mais, estão abrindo para 50 anos, 55, 60 estourando. Agora, eu quero ver alguém falar que está contratando pessoas de 70. Se a gente vai viver até os 100, por que eu não posso trazer alguém de 70? Né? verdade. Sem falar que, atualmente, as pessoas estão muito mais engajadas, né? Em se reinventar, em se reestruturar, voltando a estudar ou permanecendo sempre se atualizando. Isso faz muita diferença para o mercado hoje. Isso que você traz do trabalho formal, ou então de você optar por uma carreira que seja, não que esteja na informalidade, mas que Empreendedora. seja um empreendedor ou um autônomo. Isso tem ganhado muito destaque, porque o mundo mudou muito, né, nos últimos 20 anos. Toda a era tecnológica, as facilidades. Com essa pandemia, então, a possibilidade de nós fazermos contatos virtuais é tamanho, né? Então, hoje em dia, nem a regionalidade a gente pode tirar como obstáculo. Essas pessoas também têm se engajado muito nessa questão mesmo de estar se reinventando. Você, como esse apoio de transição de carreira, você tem visto muito? Eu tenho visto que as pessoas estão estudando muito. Né? Quando a gente fala em lifelong learning, é uma coisa que tem acontecido mesmo, porque tem um estereótipo muito grande. Né? Pessoas mais velhas têm dificuldade com tecnologia. Isso eu já estou tão enjoada de ouvir. Nossa, é assim um bordão. Né? Só que assim, a tecnologia para a pessoa madura é como uma segunda língua para alguém que não é bilíngue. Né? Então, ou seja, quando eu comecei a trabalhar, tinha um computador no andar, né? Agora eu levo ele na minha bolsa. Então, assim, é totalmente diferente. E eu tive que aprender, eu fiz um monte de cursos e cada vez que sai um negócio novo eu aprendo. E eu acho que as pessoas acima de 50 anos fizeram isso, mostraram na pandemia, provaram que elas podem fazer isso. Tudo bem, pode ser que a gente não tenha a mesma velocidade, sei lá, que a minha filha tenha, né? Que já né, nasceu com isso na mão, é diferente. Mas isso não significa que eu não possa fazer. Agora, por outro lado, eu sei lidar com pressão, talvez de um jeito melhor, né? Talvez eu tenha essa desenvoltura aí com coisas, problemas complexos, diferente, enfim. E outra, a gente tem que ter representatividade, né, dentro das organizações. Então, o meu cliente ele tem todas as idades. Se eu não tenho uma pessoa acima de 50 anos dentro da minha organização, como é que eu quero atender um cliente com mais de 50 anos? É difícil. Sem dúvida, essa questão da representatividade, eu acho que é um foco bem interessante, né, para essa mudança acontecer.
Fran, me conta agora como é que surgiu para você essa questão do etarismo, de caminhar com relação a esse tema. O que que a Fran, da onde que surgiu essa vontade? Compartilha por Então, nós. eu venho da área de recursos humanos, né? E na área de recursos humanos a gente tem muitos marcadores etários, então eu entrei especificamente pela área de seleção, que é uma área onde você tem muita trava de idade, né? E isso era uma coisa que sempre me incomodou, mas eu não sabia, eu não tinha muito argumento para negociar, para discutir e tal. Então, ao longo da minha vida, eu fui fazendo cursos, né? Fiz MBA, mestrado e tal. E no mestrado, eu descobri, então, esse pilar etário da diversidade, descobri o tema etarismo, me aprofundei, virei pesquisadora, palestrante acadêmica, e aí eu fui indo e falei, não, eu tenho que juntar isso com RH para tentar fazer alguma coisa de diferente, né? De oferecer alguma coisa diferente para as organizações. Então, foi um pouco por aí que eu comecei. E aí o livro sempre ficava na minha cabeça, porque os artigos acadêmicos, eles são muito técnicos, né? Para quem não faz o mestrado ou doutorado, é uma coisa muito chata de ler, muito Sim, árida, né? sim. E eu falava, não, eu tenho que colocar isso de um jeito que qualquer pessoa que pegue o meu livro vai olhar e vai falar, nossa, é isso? É simples assim, né? Então eu queria transformar isso em alguma coisa fácil, de fácil compreensão. Então foi um pouco isso que eu consegui, eu acho, fazer no livro. Eu acho que sim, porque algumas pessoas assim vêm me fazer perguntas super legais, sabe? Que eu vejo que do tipo assim, nossa, eu não deixava a minha mãe assistir o jornal à noite porque eu considerava muito violento, quer dizer, e agora eu percebi que eu tomei uma decisão por ela, considerando que ela não tem discernimento para ela tomar a decisão, sabe? Então, quer dizer, a pessoa leu e entendeu isso do jeito dela e conseguiu usar na vida dela. Então, essa que é a beleza da coisa. É belo mesmo. E trazer para uma linguagem mais acessível, né, para que as pessoas também possam se reconhecer, como você citou o exemplo. E é isso mesmo. Eu entendo que a literatura sempre nos propicia essa reflexão, quando a gente consegue nos colocar nos lugares, ou do personagem, ou entendimento. De fato, literatura, quando é muito técnica, ela não é palatável, né, não dá para absorver, você não conquista o leitor. E, de fato, trazer para a literatura mesmo, ou de ficção, ou mesmo desenvolvimento, é excelente. Parabéns pelo seu livro, viu? Ele ficou lindíssimo. Mostrar para vocês. Eu ganhei dela, olha, eu já separei aqui vários trechos que eu Então, eu, gostei. eu adoro, eu vou te dizer, porque assim, eu aprendi a gostar de artigo acadêmico, eu gosto. Né? Eu sei que não é palatável, mas eu gosto muito de ler. Agora, o que eu gostaria era de escrever um livro onde eu mostrasse os exemplos através de alguma história, sabe? Eu acho que eu vou fazer um pouco isso agora. Trabalhar com storytelling, né, que faz É, toda a é. diferença. É muito bom. O Esse é meio que um storytelling, letramento. mas vamos dizer assim que está no meio do caminho. Tá, tá. Tem depoimentos aí. Isso é excelente. E aproxima mesmo, né, com depoimentos, que a gente consegue ver a realidade ali retratada. Então está aqui o livro da Fran, ó, Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. Espero que vocês tenham oportunidade de conhecer. Fran, tem um outro capítulo aqui que eu selecionei, queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Olha, saúde e etarismo. Afinal, o que é o tal do envelhecimento ativo? Então, assim, a gente tem essa coisa, eu nem vou falar do envelhecimento ativo da forma como está aí, que eu acho que também é um negócio que eu precisaria de muito tempo para explicar. Mas, assim, a gente tem essa coisa de se cobrar muito, né? Para eu ser uma pessoa idosa, saudável, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer. Você não deixaria de. Você viveria em função disso, né? Então, eu acho que não é o melhor, não é o caminho, talvez, que a gente tem que seguir. Lógico, a gente tem que procurar ser saudável, pensar sempre, né? Minha cabeça, meu corpo que é, vamos dizer, quem me leva para os lugares e eu vou ter que ficar com ele até o fim da vida, então é bom eu cuidar, porque se eu não cuidar, né, não é que nem um carro que eu posso ficar trocando, né? Minha cabeça, eu tenho que manter ela ativa se eu quero ser lúcida, se eu quero poder discutir e tudo mais. Então, eu tenho que cuidar
vamos dizer, do meu espiritual, se eu quero ser uma pessoa equilibrada, né? Então, eu tenho alguns pilares que eu tenho que prestar atenção. E eu acho que a gente tem essa cobrança, sabe? De ter que fazer 500 coisas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu acho que é um pouco por aí. Essa coisa do envelhecimento ativo tem, obviamente, da Organização Mundial de Saúde, que explica um pouco como que você, o que você tem que fazer e tal, mas o envelhecimento saudável está dentro dessa questão. Eu entendo, da gente buscar o bem-estar, né? Sim. Há uma exigência, acho que em todas as fases da nossa vida, independente de qual seja, a gente ser sempre o melhor e fazer tudo. E atualmente essa pressão está mais intensa, por conta de todo o volume que a gente tem, né, de informação, de acesso, de facilidade, essa cobrança se torna muito intensa. E se torna também, para quem já, vamos dizer assim, concluiu algumas fases da vida, né? Dos filhos pequenos, ou de você ter que se estruturar financeiramente para ter onde morar, enfim, algumas questões de sobrevivência e também de vivência. E aí, esse equilíbrio não é fácil de alcançar, né? E trazer essa serenidade, como você está dizendo que trouxe aqui, faz muita diferença para a gente refletir mesmo, né? O que de fato faz bem para mim? É ir todo dia para a academia de manhã e fazer 2 horas de musculação, porque está dizendo que eu preciso fazer musculação todos os dias, né? Exato. E eu estou fazendo isso por quê? Eu estou fazendo isso porque eu vou precisar do meu joelho, porque eu quero andar quando eu tiver 90 anos. Então, para isso, por conta disso, eu tenho que cuidar dos meus músculos. Eu acho que talvez pensar um pouco nisso. O que eu quero para mim lá na frente? O que eu posso fazer para chegar lá de um jeito legal? Né? E eu acho que eu não sei se é nesse capítulo, mas tem uma coisa que eu acho que é importante nessa questão de saúde, né? Que é a infantilização do idoso pela área da saúde. Né? Meu pai teve Alzheimer. E eu comecei a observar, sabe, um pouco como que os idosos são tratados quando eles são levados a uma consulta e tudo mais. Então, tem uma tendência do profissional de saúde se dirigir para quem está acompanhando o idoso, meio que esquecendo, né, ou invisibilizando o idoso. E é uma coisa muito triste, porque normalmente o idoso já está invisibilizado, né? E assim, às vezes o profissional de saúde não lembra nem de perguntar para a pessoa como ela está se sentindo, ou até pergunta, mas já, né, em 2 minutos já não presta mais atenção naquela pessoa, né? Então, eu acho que a área de saúde ela precisa evoluir num monte de coisa, sabe? Nesse trato com pessoas idosas, nessa infantilização, né? Ai, me dá o seu bracinho, deixa eu te dar uma picadinha. Ai, vai ter que comer tudinho. Sabe? Uma coisa assim que é um pouco irritante, na minha opinião. Eu entendo. Obrigada pela presença, viu, de vocês. É o trânsito de São Paulo. Mas bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda, que é o nosso bate-papo. Estamos sendo... Né, Fran? Muito bom. Estamos sendo gravadas aqui. Tudo de bom. E vocês poderão, né, assistir depois também a gravação pela Unibis Cultural, também pelos nossos canais, desse papo super interessante sobre etarismo, com a Fran Winandi aqui, uma especialista nesse assunto, que tem que trazer para o debate. Fran, isso que você traz dos profissionais de saúde, eu também entendo que é uma conscientização que tem que vindo, né? Da conscientização, assim como nós já debatemos aqui com relação à moda, com relação à absorção ou não desses profissionais dentro das empresas, ou se remodelando no mercado de trabalho. Então, essa conscientização é muito importante. Sim, o mercado da publicidade também acho que é importante, né, a gente comentar que, assim, quando a gente fala da publicidade e propaganda, né, dessa estereotipização do idoso, né, então, ou é o velhinho de paraquedas, né, ou é a vovó Noel, quer dizer, eu não tenho uma representatividade normal do idoso, então acho que isso também é uma coisa que tem que mudar, né,
porque nós estamos envelhecendo. Um quarto da população tem mais de 50 anos de idade, hoje, né? Assim, a tendência é logo, logo a gente ser muito mais em número de idosos. Então, a gente precisa estar preparado para isso, em todos os setores da sociedade. Sem dúvida. E continuar produzindo, né? Sim, Produzindo. isso é fundamental para a questão financeira, né? Porque a gente tem que se manter de alguma forma, quer dizer, eu vou viver até os 90, 100 anos, e aí, como que eu faço para me manter? Que eu acho que é a grande preocupação de todo mundo no envelhecimento, ninguém quer depender de ninguém, né? E tem a questão mental mesmo, né? De você continuar produzindo, de você crescer em termos de cabeça, Intelectual, né? intelectual, exato, Continuar evoluindo. evoluindo. Porque se a gente for pensar em toda a evolução que nós tivemos nas 2 ou 3 últimas décadas, isso tende a acelerar nos próximos anos. Sim. E esse acompanhamento só é possível quando você está inserido nesse contexto, quando você discorda desse contexto, como você trouxe agora com relação aos profissionais. Então, assim, tratar como uma criança, como quem não tem mais vontade, como quem não pode mais fazer suas próprias escolhas, fazer Exato. tudo isso. Exato. Quanto mais você é excluído, né, enfim, menos você consegue crescer, menos você consegue oferecer o que você tem de melhor, na verdade. Né? Todo mundo quer fazer parte. Sem dúvida. E é muito bom, né? Eu percebo assim, dentro da família, o quão bom é a gente ter essa troca, né? Dos avós, dos pais, depois com as novas gerações, o quanto isso é importante para todos. Não é só importante para quem está envelhecendo, é importante para a criança também, que está naquele ambiente. Eu participei de um bate-papo outro dia e a pessoa que me entrevistou levou os filhos, né? Levou as 2 crianças que estavam de férias. E a menina, acho que tinha, não sei se 9, 10 anos de idade, quando terminou, eu falei, e aí, você gostou? Porque ficou quietinha assistindo, né? Eu falei, e aí, vocês gostaram? Aí ela falou assim, nossa, eu pensei tanto na minha avó, porque direto ela tá nos almoços, né? Vai todo mundo no final de semana, a gente fica conversando e tal, mas ninguém dá atenção para ela. Nossa, aquilo me pegou de um jeito, porque é isso, né? Por isso que quando eu te falo que essa coisa vem, né, dentro de casa, né, que o etarismo começa dentro de casa, a gente não percebe que a gente faz isso. Mas o que acontece? A pessoa está lá, está um pouco surda, por exemplo, né? Pode estar um pouco surda, ou sei lá, não, é alguém que repete 10 vezes a mesma coisa, então você fala, sabe, não vou nem perguntar, porque vai me contar de novo aquela história. Então, assim, às vezes os próprios familiares evitam, né, o contato, ou também, tipo, não vou levar no cinema porque não ouve direito, não vou levar no restaurante porque não pode comer um monte de coisa porque tem diabetes, ou porque não pode beber, ou não vou oferecer um vinho porque, sei lá. Né? Então, assim, eu começo a podar, dizer, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer isso. Aí você vai colocando a pessoa de um jeito que ela fica totalmente isolada. E aí existe muito suicídio de idosos. Hoje eu postei isso até no meu story, né? Porque os idosos ficam deprimidos. Ficam muito deprimidos. É uma situação muito triste. E muitas vezes isso é feito de uma forma inconsciente. Total. Na maioria das vezes É maioria das feito de vezes uma forma inconsciente, porque a nossa cultura não nos ensinou, vamos dizer assim, a valorizar o idoso. Essa é a verdade. Diferente de algumas culturas orientais que valorizam muito, né, os seus pais, avós, a cultura ocidental, ela não valoriza o idoso. Então é importante essa consciência, né, tá vindo. E hoje no Oriente também eles já começam a ter alguns problemas de etarismo, que antes nem se falava nisso. Mas tem a ver com o capitalismo, que não é o capitalismo consciente, né? Essa coisa da gente querer mais e mais e de tudo ser descartável, inclusive as relações. Então, eu acho que isso começa a acontecer também onde não acontecia, o que é uma pena, né? É muito triste. Muito triste mesmo. Mas, Fran, super obrigada, viu?
do seu bate-papo, adorei, aprendi muito, sempre gosto de estar no Mulheres, porque é um momento de aprendizado também, e falar sobre esse tema tão essencial hoje, e a gente poder, né, ter esse espaço aqui da Unibis para poder trazer isso, é excepcional. Parabéns. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, eu espero que as pessoas gostem. Ah, com certeza. Por favor, eu gostaria que você divulgasse seu trabalho, as redes sociais, fique à vontade. Eu estou como Fran Winandi no LinkedIn, onde eu tenho, na verdade agora tem que entrar como seguidor, porque eles têm um limite, né, de conexões, mas lá eu posto muitos conteúdos, então eu ponho bastante coisa no meu LinkedIn, então sempre que tem alguma coisa, alguma novidade, uma coisa diferente. No Instagram é @Fran_Winandi, WINNDY, onde eu tenho bastante coisa também, mas ali é um conteúdo um pouco diferente. Eu acho que são essas redes que eu mais atuo. E você também tem um blog que fala eu sobre tenho etarismo. blog, sim, www.etarismo.com.br. Então, ali eu também tento ter uma regularidade de postagem. Tento. Nós estávamos comentando, né, Fran, um pouco antes de iniciar, o quanto que a gente também tem que aprender o tempo todo, não é? Ir fazendo e trabalhando as nossas Exato. redes. Exato, porque eu estava comentando com a Helena que hoje sou eu, né? A Fran é a Fran, a Calantes é a Fran. Então, eu sou do office boy ao CEO da minha empresa, sou eu. Então, é complicado a gente dar conta de tudo, porque, né, eu dou palestra, eu escrevo, faço curso, dou consultoria, sou parceira de outras consultorias. Então, assim, é muita coisa, né? Mas a gente dá conta, a mulher está acostumada. Ah, com certeza. E eu avalio que é sempre muito bom, né? Porque conforme a gente vai aprendendo coisas novas, isso é excelente quando a gente amadurece também para perceber, e a gente vai evoluindo, né? Em diversas áreas que nem imaginávamos que era possível, né? Fazer edição de vídeo, fazer postagens. Você vai ativando os neurônios. É isso aí, em constante aprendizado. Perfeito. Muito bom, gratidão, viu? Eu que agradeço. Meu livro está à venda na Amazon, então tanto e-book como livro físico, acho que é o lugar mais fácil de encontrar. Isso, olha, acessa a Amazon, a Fran Winand, aqui com etarismo, numa linguagem simples, direta, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa questão e ampliar também nossa consciência com relação ao envelhecimento, né? Mas não é o envelhecimento como uma palavra que seja pejorativa, é uma palavra mesmo da gente valorizar essa possibilidade nossa de estarmos aqui envelhecendo e aprendendo cada vez mais. Perfeito. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela presença. Obrigada pela presença, obrigada.